Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior. Vamos dar continuidade à correção do treinamento da semana 6, pós resultado da primeira fase da OBMAP 2022. Então galerinha, você que está chegando agora no canal, que ainda não baixou a lista da semana 7 de treinamento, aqui na descrição vai ter um link disponível com a lista dessa semana, certo? Então você baixa essa questão, tenta resolver e na semana que vem eu deixo disponível o comentário da resolução, beleza? Então vamos lá, vamos embora. Essa questão, ela foi cobrada em 2019, na OBMAP, na segunda fase de 2019, nível 2. Então ela foi a questão 2. Então mais uma vez, galera, quando forem resolver essas questões, lembrem de justificar. Não adianta colocar só o cálculo, ou só o desenho, ou só algo de forma direta. Tem que justificar, beleza? Então vamos tentar entender o que ele trouxe aqui nessa questão. Então a questão de geometria plana, ele fala mais ou menos assim, ó. Na figura, o lado OA, OB e OC são iguais, certo? Então observe que eu tenho O até o ponto A, O até o ponto B e O até o ponto C. Então observe que ele traz, ó, em cada lado desse, ó, um tracinho, certo? Então isso aqui é para identificar que esses lados são iguais. Os pontos A, O e D estão alinhados. Então observe, ó, ponto A, O e D estão alinhados, estão na mesma linha. E os pontos D e E no segmento BC são tais que BD é igual a DE, que é igual a EC, que é igual a OD, que é igual a OE. Aí olha o que ele pede na alternativa A. Calcule a medida do ângulo ODE. Então se ligue, ó, ODE. Ele quer saber esse ângulo aqui, ó. Certo? Ó? Então vamos lá. Então o primeiro passo, galerinha. Observe, ó, esse triângulo formado por O, pelo ponto E, pelo vértice E e pelo vértice D, observe que eu tenho um triângulo equilátero. Professor, por que equilátero? Porque eu tenho, ó, os três lados iguais. Então observe, ó, todo e qualquer triângulo equilátero, obrigatoriamente, os ângulos internos são iguais. E aí, para serem iguais, lembre, ó, uma relação de ângulos internos. Toda e qualquer soma de ângulos internos de qualquer triângulo sempre será 180 graus. Então, se eu tenho três ângulos iguais, vou chamar aqui 3x, certo? Esses 3x tem que ser equivalente a 180. Então, esse valor de x, professor, ele só pode ser 60 graus. Por quê, professor? Porque 60 vezes 3 dá 180. Beleza? Então, isso é uma característica dos ângulos dos triângulos equiláteros. Todo e qualquer triângulo equilátero, os ângulos internos equivalem a 60 graus. Então, a gente precisa justificar isso aí, certo? Então, a gente já sabe que o ângulo formado por O, D e E, o ângulo formado aqui no ponto D, ele vai ter 60 graus. Mas como é que a gente justifica isso? Então, vamos lá para a letra A. Então, você descreve mais ou menos assim, ó, como o triângulo ODE tem todos os lados iguais. Ele é um triângulo equilátero. Ele é um triângulo equilátero. Portanto, todos os ângulos internos são iguais. Medindo cada
60 graus. Assim, e você conclui aqui, ó. Assim, o que ele estava perguntando, a medida do ângulo ODE equivale a 60 graus. Pronto, então essa era a alternativa A. Beleza, galera? Então, o que você pensou, você coloca no papel. Lembrando de redigir. Redijam de forma clara, para que o corretor dê uma pontuação máxima aí. Galera, na B, olha o que ele pede na B. O ângulo formado por BOE, certo? Então, BOE. Ele está pedindo esse ângulo aqui, ó. Se liga. Se liga aí na parada. Então, esse ângulozinho que eu vou chamar aqui de X, certo? Então, qual seria a medida? O que nós temos nessa alternativa B com relação a A? Na A, a gente descobriu que todos os ângulos internos do triângulo OED, 60 graus, certo? Aqui do lado esquerdo, nesse triângulo OD e B, eu posso encontrar o ângulo suplementar aqui, ó. Professor, como? Observe que a soma desses dois ângulos formados aqui em D, no vértice D, 60 mais esse ângulo que eu pintei aqui de azul, a soma dos dois tem que dar 180 graus, certo? Então, como eu já conheço aqui 60, então obrigatoriamente esse ângulo aqui passa a ser 120 graus, beleza? Pronto, o que a gente consegue descobrir aqui? Consegue analisar o seguinte, ó, o triângulo formado por B, D e O, ele é um triângulo isósceles. Professor, por que isósceles? Porque eu tenho dois lados aqui internos, ó, iguais. Então, obrigatoriamente, esses dois ângulos internos formados por esses lados, ó, eles também serão iguais. Então, observe que aqui nesse pedacinho de O, ele vai ser X também, certo? E aí, com isso, a gente mata a questão. Por quê? Porque se eu somo X mais 120, ó, X mais 120, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, ele tem que equivaler a 180 graus. Então, isso aqui vai ser equivalente a quanto? Então, se eu passo 120 para o segundo membro, ele vai negativo. E daí a gente chega à conclusão, ó, que cada valorzinho desse de x passa a ser 30 graus, certo? Então, se eu dividir 60 por 2, x passa a ser 30. Agora, como é que a gente vai justificar isso? Então, o grande X da questão é você justificar a sua ideia, porque a ideia, no mais, é fácil, mas a justificativa é o que vai te dar a resposta. Então, vamos lá. Então, a gente vai escrever mais ou menos assim, ó. O triângulo BDO é isósceles. Isósceles. Então, lembre, ó, triângulo isósceles, dois lados iguais. Aí você cita os lados. BD igual ao lado DO, certo? Pronto. Se esses dois lados são iguais, obrigatoriamente os ângulos internos deles também serão iguais. Então, você tem que falar isso. Logo, o ângulo DBO, aqui em B, vai ser equivalente a quem? A medida do ângulo DOB, que eu chamei aqui de X, certo? Ó, então, são iguais e tudo isso é igual a X, beleza. Então, o ângulo ODB será de 120 graus. Por que isso? Pois, que é um ponto, tá? Pois, aí você justifica, ó, a medida do ângulo ODB somado mais ODE, isso aqui vale 180 graus, certo? Então, a soma dos dois tem que ser 180. Como a medida do ângulo ODE a gente já conhece que é 60, então, obrigatoriamente, ODB tem que ser 120, para que a soma seja 180 graus. Beleza.
Agora a gente vai concluir ela aqui. Então vamos lá. Então aplicando a soma. Então observe, ó, que o que eu estou escrevendo foi o que eu fiz aqui no cantinho direito, certo? Ó, isso que eu fiz aqui que eu estou circulando agora. Apenas eu estou colocando com palavras. Então aplicando a soma dos ângulos internos. No triângulo. Aí lembra de citar o triângulo. No triângulo. Qual foi o triângulo que a gente somou os ângulos internos? O triângulo BDO. Certo? BDO. Esse que está com os ângulos internos azuis. Então temos. Aí a gente coloca a continha aqui agora. Então temos. Aí você vai citar, ó, a medida do ângulo BOD mais a medida do ângulo OBD mais a medida do ângulo ODB. Isso tudo, ó, tem que ser equivalente a 180 graus. Portanto, aí você coloca x mais 120, que foi o que eu chamei ali de x. Isso tudo é equivalente, ó, a 180, certo? Ó? Então isso aqui vai implicar que 2x equivale a 180 menos 160, menos 120, x equivale a 60, aí x equivale a 30 graus. Então a gente cita quem é esse valor de x. Ó. Então o ângulo com medida BOD, ó, ele vale 30 graus, certo? Sendo que não é isso que a questão está pedindo. O que a questão está pedindo é o ângulo BOE, certo? BOE. Então observe que o ângulo BOE ele é a soma de dois outros ângulos, certo? 60 mais esse valor de x. Então a gente precisa somar, precisa escrever isso aqui. Então vamos lá. Então a gente coloca assim, ó. E o ângulo BOE, que é o que a questão quer, é igual a gente coloca a soma de BOD, que foi o ângulo que a gente encontrou, que é 30 graus, somado mais o ângulo que nós já tínhamos encontrado na alternativa A, que é o ângulo DOE, que isso vale 60 graus, certo? Então, ó, 30 mais 60, isso vai equivaler a 90 graus, certo? Então, BOE vale 90 graus. Pronto. Então, essa era a alternativa B. Beleza, galera? Então, vamos lá para a alternativa C. Ele pede a medida do ângulo BAC, certo? Então, ó, BAC. Então, ele pede essa medida desse ângulo aqui em cima, certo? No vértice A. Então, a gente precisa encontrar esse ângulo. E daí, o que que nós temos com relação à alternativa A e à alternativa B, que já foram respondidas? Nós temos esse modelo que está aqui abaixo, certo? Que está aqui na figura já preenchida. Então, o que que nós podemos concluir? Vamos lá. Observe, ó. Esse triângulo formado por B, por O e por A, certo? Observe que ele é um triângulo isósceles. Eu tenho dois lados iguais. Se eu tenho dois lados iguais, obrigatoriamente, ó, esses dois ângulos internos aqui da base, ó,
desse triângulo, eles também serão iguais, certo? Então, esses dois pedacinhos aqui, ó, eles também serão iguais, beleza? E como é que eu consigo descobrir ele? Então, vamos lá. Então, nós podemos utilizar a seguinte ideia. Observe que o ponto A, o ponto O e o ponto D, eles estão alinhados na mesma linha. A questão fala isso logo no início. Então, esse pedacinho aqui em O, certo? Observe, ó. Ó, esse ângulo que eu estou colocando aqui na parte interna desse triângulo AOB, ele somado com 30 tem que dar 180 graus, beleza? Como eu já tenho 30, então obrigatoriamente ele passa a ser quanto? 150 graus, beleza? E aí com isso você mata aqui esses dois ângulos pequenininhos que eu vou chamar aqui de Z, ó. Por quê, professor? Como os dois são iguais, observe, ó, se eu tenho 180 graus, que é a soma dos ângulos internos, e se eu retiro 150 graus, quer dizer, professor, que esses dois ângulos internos, esses dois valores de Z, tem que ser 30 graus, certo? Então, se a gente pega Z, se a gente pega o valor de 30 e divide por 2, então Z passa a ser, ó, 15 graus. Então, cada pedacinho desse, aqui no triângulo AOB, vale 15 graus, certo? Então, 15 mais 15 dá 30, 30 somado mais 150, nós temos a soma dos ângulos internos, que é 180 graus. Beleza. O que eu posso analisar também? Vamos lá. Pessoal, existe uma relação aqui entre dois triângulos, uma relação de semelhança. Como assim? Observe, ó, que o lado BD, ele é o mesmo lado EC, que ele é o mesmo lado do que EO, certo? O que isso quer dizer, professor? Que esse ângulo formado aqui em E, ele também será de 120 graus, ó. Então, observe, ó, 60 mais 120, eu vou ter 180 graus. Com isso, a gente chega à notação de que esses dois triângulos são semelhantes. O triângulo formado aqui por B, D e O, ele é semelhante com O, E e C. Então, quer dizer, professor, que ele também terá 30 graus aqui em cima, certo? Ó, então, nós vamos ter 30 graus. E aqui mais embaixo, aqui em C, também 30 graus. Beleza. Com isso, a gente consegue matar uma outra ideia da questão. Qual é a outra ideia? Vamos lá. Eu vou explicando aqui para vocês, daqui a pouco a gente justifica. Então, vamos colocar aqui marronzinho aqui. Então, o que eu preciso saber? Esses dois ângulos marrons aqui, ó. Certo? Ó. Esse ângulo marrom e esse outro marrom aqui em cima. O que eu consigo perceber? O triângulo formado por A, pelo ponto O e pelo ponto D, ele também é isósceles, ó. Ele tem dois lados iguais, certo? Se eu tenho dois lados iguais, obrigatoriamente, esse valor que eu vou chamar aqui de y, certo? Ele vai ser equivalente também aqui a y. Beleza. E o que a gente consegue provar aqui? Que esse ângulo formado aqui em O, esse ângulo aqui, ó, formado aqui em O, ele passa a ter quantos graus? Observe. Se eu somar 60 mais 30 mais o ângulo O, ele tem que fechar 180 graus, certo? Ó, essa soma aqui desses três ângulos, ele tem que fechar 180 graus. Então, 60 mais 30, aqui já é 90, certo? Então, obrigatoriamente, esse ângulo O, ele vai ter 90 graus. E daí a gente conclui a questão da seguinte forma. Então, os ângulos internos desse triângulo formado por A, por O e por C, a soma deles tem que dar 180 graus. Como eu já tenho 90, quer dizer que os dois valores de y, professor, vai ser quem? Os outros 90 que está faltando para chegar a 180, dividido por 2. Então, cada pedacinho desse vai ser equivalente a 45 graus. Então, observe, ó, o valor de y 45, o valor de y 45 graus, certo? Então, 45, 45 dá 90, 90 mais 90. Nós fechamos aqui esse triângulo que está escrito por AOC com 90 graus. Mas o que é que ele quer na questão? Ele quer justamente o ângulo formado aqui em A. Então, observe que o ângulo formado em A vai ser esse valorzinho de Y, que é 45 graus, mais o valorzinho de Z, que é 15, certo? Então, vai ficar 45 mais 15. Então, passa a ser 60 graus. Tá, professor, e como é que a gente justifica isso na questão? Porque colocando os números, fica fácil a gente descrever, mas com palavras. Então, vamos lá. Vamos descrever aqui com palavras. Então, a justificativa, como ficaria aí? Então, se liga aí na parada. Isso aqui é o que faz sua nota ir lá para cima. Então, caprichem, tá?
Então vamos lá. Então a gente vai descrever assim, ó, o triângulo AOB é isósceles. É isósceles. É isósceles. Com MOAB igual a OBA. Isso tudo é equivalente a quem? Eu chamei ali de Z, certo? Beleza. E o ângulo formado por BOA equivale a 150 graus. Aí observe que essa justificativa eu tenho que colocar aqui também. Então vamos lá. Pois, por que é 150? Aí você descreve, ó, que a soma de BOD, então BOD, que no caso é 30 graus, somado mais BOA equivale a 180 graus, a soma desses dois ângulos, certo? Então observe que BOA é 150, somado mais 30, 180 graus. Então aqui você acabou de justificar o porquê que foi 150 graus o ângulo BOA. Beleza. Aí a gente continua aqui. Assim, M, que é a medida do ângulo BOA, somada mais OBA, somada mais a medida do ângulo OAB, isso tudo tem que ser equivalente a quanto? A 180 graus. Beleza? Daí a gente descreve assim, ó. Vou colocar aqui. Então vamos substituir. Então quem é o valor de BOA? BOA equivale a 150 graus. O valor de BOA e OAB, isso equivale a Z, cada um deles, certo? Então Z mais Z, isso tudo vai ser equivalente à soma 180 graus. Então nós chegamos a isso aqui. Então vai ficar 2Zs. O 150 eu passo para o segundo membro, então ele vai subtrair o 180. E daí a gente chega à conclusão que Z vai ser quanto? Vai ser 30 dividido por 2. Então Z passa a ser 15 graus. Pronto, a gente acabou de justificar como chegou ao valor de Z. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Então os triângulos BDO é semelhante com o triângulo OEC. E daí você descreve, ó, com os ângulos formados aqui em D, ele vai ser congruente com o ângulo formado aqui em E. E cada um deles tem 120 graus. Beleza? Aí logo, a medida do ângulo EOC vai ser equivalente à medida do ângulo OCE, e todos eles têm 30 graus. Beleza? Assim, o ângulo MCOA vai ter 90 graus. Aí justifico, pois M, que é a medida do ângulo D,
é somado mais a medida do ângulo EOC mais o ângulo COA. Isso tudo tem que ser equivalente, ó, a 180 graus. Beleza? Então vamos lá, recapitular. Professor, quem é DOE? Então, ó, DOE vale 60 graus, certo? Esse ângulo vermelho que está aqui perto do O. O ângulo EOC, esse ângulo azul, perto do O também, que vale 30, certo? Então, se eu somar os dois, dá 90. E o ângulo formado por COA, 90 graus, que é o ângulo formado aqui em O, certo? Do lado direito, esse ângulo mais acima. Então, a soma dos três tem que dar 180. Então, você acaba de justificar que os três valem 180, certo? Aí, agora a gente vai escrever assim, ó. Portanto, o triângulo AOC é isósceles com OCA igual a CAO, e todos eles, ó, equivalente a quanto? 45 graus. Aí, pois, você vai ter que justificar também, porque de onde saiu esses 45? Pois, ó, a medida de COA somado mais a medida do ângulo OCA mais a medida do ângulo CAD, tudo isso vale, ó, 180 graus. Então a gente conclui. Então concluo que o ângulo MBAC, que é o que ele está pedindo, né? Esse ângulo aqui, ó, BAC, equivale a quem? A soma de dois outros ângulos. Quem são os outros ângulos? BAC BAO, certo? BAO, desculpa aqui, ó. BAO mais, ó, a medida de quem? De OAC. Beleza? Então, quanto vale BAO? Então, BAO é o valorzinho de Z. Isso vale 15 graus. E a medida do OAC vale 45 graus. Então, nós vamos somar os dois. E aí nós chegamos a 60 graus. Beleza? Então, galerinha, se essa resolução te ajudou, me ajuda, senta o dedo no like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações. E abaixo, como eu falei no início do vídeo, tem outras questões para vocês tentarem fazer, outra questão para você tentar fazer essa semana. E assistam as outras aulas que já foram gravadas, certo? Das outras aulas do nível 1, nível 2, da OBMEP também. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!